sentar no instante, em nome de Jesus. Primeiro, gostaria de dizer aos irmãos, à igreja, que é uma alegria poder estar aqui no nome do Senhor. Existe uma palavra para isso, ela diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está presente. Amém. E a gente está aqui sobre uma palavra, sobre um só Espírito, em uma só fé. Então, sabendo, tendo a convicção por causa da palavra, que o Senhor está presente. E aonde o Senhor está, a gente sabe que a palavra é liberada, que a graça é liberada. Obrigado, irmão. O favor de Deus é liberado. O Senhor estende a sua mão. O Senhor está olhando. O Senhor inclina os seus ouvidos. Talvez você veio aqui nesta noite de uma forma despretensiosa. Por quê? Chegou a quinta-feira, 7 horas, 8 horas da noite, você vai para a igreja, mais um culto. Mas eu devo dizer para você que cada vez e todas as vezes que pessoas se reúnem, aí a gente chama isso de congregação, estar junto, pessoas reunidas em um só propósito, em uma só fé, em um só Espírito, é o momento que Deus olha dos céus para ordenar a bênção, para ordenar a palavra, para ordenar a direção. É assim que Deus faz. É debaixo de princípios que Deus estabeleceu. E Deus, um deles é o princípio da comunhão, da unidade. O que significa isso? Fazer as coisas juntos, ao mesmo tempo. Isso é muito importante. A Bíblia diz assim: olha, um reino dividido, ele não subsiste, ele não sobrevive, ele ruína, ele cai. Do contrário, um reino unido, um reino unificado, um reino debaixo desse princípio de comunhão e unidade, é um reino que prospera. Se você olhar para dentro da tua casa, você vê uma família que é dividida, todo mundo briga, cada um para um lado, cada um tenta resolver sozinho o negócio, cada um dentro do seu coração, dentro do seu orgulho. Essa é uma casa que não prospera, essa é uma casa que não avança. Agora, quando você olha para uma casa, por mais simples que seja, você vê ali os princípios de Deus estabelecidos, princípios de comunhão, cada um dá o braço a torcer, cada um se dedica em favor do outro e não só de si mesmo. Essa é a casa que vai subir. Essa é a casa que, aonde Deus ordena a bênção, porque lá estão os princípios de Deus. A gente precisa entender que não tem nada, absolutamente nada que Deus ainda vai fazer por mim, por você. Peraí, pastor, mas eu vim pedir uma bênção hoje, porque Deus precisa fazer algo sobrenatural na minha vida. Mas eu devo dizer para você, por causa da palavra, não tem nada que Deus vai fazer para você, porque Ele já fez. A bênção que você vai receber amanhã, semana que vem, o ano que vem, tudo isso já foi liberado. A gente entende isso quando a gente olha para a cruz do Calvário. Lá Jesus não morreu para perdoar nossos pecados. Então aquele dia lá, há 2000 e tantos anos atrás, Ele perdoou nossos pecados. Só que aquilo não aconteceu só aquele dia. Aquilo está tão vivo, tão intenso, que os pecados que eu vou cometer o ano que vem, na década que vem, até o dia que eu viver, se eu crer nessa palavra, esses pecados ainda serão perdoados. Então o que Jesus tinha que fazer por nós já foi feito. Então não é que Jesus vai precisar lutar, fazer um esforço para te abençoar, não. A bênção já existe, já foi liberada por causa da palavra e princípios estabelecidos na palavra. O que eu faço? Eu me coloco na posição da palavra. Outro dia me convidaram para ir num lugar que chama-se, acho que é Joanópolis, indo para Minas Gerais, uma coisa assim, a 1h30 daqui, porque tinha uma cachoeira muito linda que as pessoas queriam ver, queriam tirar foto, etc. E fomos lá e passamos o dia lá. Lugar realmente, uma cachoeira de 150 metros de altura, muito linda, aquela água fantástica, cristalina, gelada, sabe? Enfim, tudo muito lindo, natureza. E aí a gente entrou no carro depois de passar umas 5, 6 horas lá. E quando a gente foi embora, um olhou para a cara do outro e falou: peraí, a gente veio num lugar desse, vê uma beleza dessa, e ninguém vai entrar embaixo da cachoeira para se molhar? Aí vai, todo mundo desce do carro de novo, dá um jeitinho, sabendo que vai ter que voltar molhado o carro, mas vai lá e fica e entra debaixo da cachoeira e se molha e vem embora. Então, se eu não me colocar no lugar certo, eu posso estar diante dele e não acontecer nada. Meu Deus! Olha que lindo, que maravilhoso. Olha a palavra de Deus, olha o que Jesus fez, olha que fantástico. Se eu não me colocar lá embaixo para receber, no máximo os respingos,
Olha aí. E não é que tem gente vivendo de respingo? Meu Deus. É uma coisinha aqui, uma faísquinha ali, uma molhadinha aqui, sendo que Deus, na sua palavra, quer nos encharcar. A sua palavra quer fazer a gente, emergir, mergulhar, submergir nas águas do Senhor. Quando a gente entender isso acontece por causa da palavra. Ah, meu querido, o que Jesus falou para aquela mulher? Ô samaritana, se você soubesse a água que eu tenho para dar. O que Jesus queria dizer? Primeiro, que ela não sabia, e que a água que ela estava recebendo era algo muito passageiro, algo que não ia resolver a sede do dia dela, ia resolver o problema dela lavar roupa naquele dia, ia resolver o problema dela fazer a comida no dia mais novo, do dia que Jesus disse: você vai ter que voltar aqui de novo amanhã para pegar mais dessa água. Agora, se você descobrir a água que eu tenho para dar, se você descobrir essa fonte, e não é que ela descobriu na hora, meu Deus, não perdeu a oportunidade, ela viu a cachoeira e já ficou embaixo e falou: daqui eu não saio mais. E o interessante é que Jesus não recusa. Jesus não falou para ela: não, samaritana, é o seguinte, já que você quer dessa água, você vai ter que fazer um seminário, tá? Você vai ter que ir para a escola bíblica, você vai ter que ainda, enfim, não. Sabe qual é a palavra de Jesus? Vem como estás. Ah, pastor, mas eu sou crente há 35 anos. Jesus está dizendo para você: vem como estás. Porque às vezes a gente que é crente velho está pior do que quem está lá fora. Quem está lá fora vai chegar, vai ouvir, vai abrir o coração. E às vezes a gente está dentro na casa, do lado de dentro da casa, está com o coração duro. Não, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha maneira. Ai, o pastor isso, a igreja aquilo, o mundo isso, o Lula aquilo, o Bolsonaro aquilo. Questionando, reclamando com um monte de coisa. E Jesus só fala: não, estou esperando um dia que você vai se posicionar para eu derramar da minha glória, da minha Shekinah sobre a Deus. Então já foi liberado, já está determinado. Aprove ao Senhor, abençoe o seu povo, a sua igreja. Esse é o desejo do coração do Pai. Por isso ele disse: por acaso, se os animais sabem dar coisas boas aos filhotes, se os pais sabem dar coisas boas aos filhos, eu, Senhor vosso Deus, não daria? Claro que daria, mas por que às vezes não acontece? Falta esse entendimento. O pai não dá para o seu filho, que tem 13 anos de idade, um carro para ele dirigir. Dá para ele a bicicleta, porque ainda ele vai ralar o joelho aí, vai querer fazer as firulas lá e vai se machucar. Então não vai dar um carro que vai prejudicar ele e vai prejudicar outros. Então Deus sabe. O que você precisa é de maturidade. Aonde? Na palavra de Deus. Amém? Por isso eu quero que você pegue a palavra do Senhor nesta hora. Aleluia. Pegue a palavra do Senhor, nós vamos ler. Porque tudo é a palavra, tudo acontece pela palavra. E no livro de Neemias, e eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta no livro de Neemias. Por quê? Porque aqui existe uma história do Antigo Testamento que traz para nós revelações fantásticas a respeito da vontade de Deus. Vou repetir: a palavra de Deus, as histórias da palavra de Deus traz para nós revelações a respeito da vontade de Deus. Repita comigo assim: revelações da vontade de Deus. Então, se você ama a vontade de Deus, Deus tem revelação através da sua palavra hoje. Se você puder, coloque-se em pé, em nome de Jesus. E eu quero ler com você o capítulo de número 1, alguns versículos. Só que quando você sentar, continua com ela aí aberta ou marcada no livro de Neemias, que provavelmente a gente vai ler mais alguns versículos em outros capítulos também. Neemias, capítulo 1, do verso 1 também em diante, diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, fortaleza,
E veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. Repita comigo assim: grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. Repita comigo: fendido e queimado. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, teus ouvidos atentos, pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Podeis assentar em nome de Jesus. Muito bem, eu não quero ser repetitivo na história, porque provavelmente muitos de nós já conhecemos a história de Neemias, do livro de Neemias. Aliás, uma história muito linda, muito bonita. Mas o fato é que Neemias, quem era Neemias? Neemias era o copeiro do rei, numa nação estranha à nação de Israel. Uma nação diferente, uma nação inimiga à nação de Israel, que era a nação de Neemias. Neemias é um dos que foi levado cativo, e lá ele trabalhava, vamos dizer, de garçom. Ele servia ao rei e toda a corte, era copeiro do rei. Mas estando lá, o seu comportamento fazia com que ele tinha afeição ao rei. O rei e a rainha, da onde ele estava, da fortaleza que ele vivia, tinha afeição por ele, muito provavelmente por causa do trabalho que ele fazia. Então a primeira coisa que a gente já deve aprender, tem uma lição muito grande, tem uma revelação muito importante para nós aqui. Não é porque você serve alguém que não tem a mesma fé que a sua, que não crê no mesmo Deus que você vai viver em luta, que você vai viver em guerra, que você vai tratar desordenadamente. Muito pelo contrário. O que Jesus disse? Vós sois a luz do mundo. Então, seja lá, seja cá, seja acolá, em todo lugar, em todo tempo, nós devemos refletir a glória do Senhor. Lembra daquela menina na casa de Naamã? Era uma menina que tinha tudo para blasfemar, né? E para falar mal de Naamã, e para rogar praga em Naamã para morrer de lepra, não é? Mas ela mostrou para ele o caminho da bênção, mostrou o caminho da vitória. Aleluia. Eu e você somos esse agente, para iluminar o caminho de alguém, para ir até Jesus. Então entenda que aonde Deus te colocou, lá você deve refletir a glória do Senhor. Amém. Pois bem, aí um determinado dia Naamã recebe uma notícia. Que notícia? Neemias recebe uma notícia. Neemias, é o seguinte: o povo, o nosso povo, os nossos amigos, a nossa parentela, a nossa família, os nossos amigos e a nossa nação está em miséria e desprezo, porque a cidade foi arrasada, destruída, os muros foram destruídos. E aí tem algo muito importante, interessante a respeito dos muros. O que? Os muros, olha bem esse muro aqui, ó. Imagina que você está dentro de Jerusalém. Esses aqui são os muros do lado de dentro. As casas eram construídas com base nas muralhas do lado de dentro. Do lado de fora ela protegia, mas do lado de dentro você já fazia seu puxadinho aqui, ó. Seu telhado, seu cômodo, aí o outro já fazia em cima de você, já virou sobradinho agora, e ia fazendo os puxadinhos. A casa era assim, não era construída aqui no meio da cidade. As casas eram construídas com base no muro do lado de dentro. Então, se destruiu as muralhas, acabou, não tem mais casa para ninguém. Se não tem casa, não tem onde morar, não tem o que? Cidadania. Se não tem cidadania, não tem direito. Se não tem direito, não tem respeito. Ou seja, se você não tem nada disso, você está jogado ao léu. Você de fato, de verdade, está em miséria e desprezo. Meu Deus. E aí isso fere o coração de Neemias. Neemias pensa consigo: meu Deus, esse é o teu povo? Esse é o povo que serve o Deus fiel e verdadeiro, que ele sabia quem era o seu Deus. E aí o texto diz para nós lemos que Neemias,
quando houve esta notícia que trazem até ele, que chega aos seus ouvidos, ouvindo eu essas palavras, primeiro, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Então olha só, a primeira coisa que acontece com a gente, quando chega notícia ruim aos nossos ouvidos, ao nosso coração, a gente não fica triste? Claro, a gente é ser humano, tem nada errado em ficar triste, tem nada errado em você parar, desanimar, aceitar, é assim mesmo. Quando a notícia ruim chega, lamentar, ficar de canto, esse é o primeiro passo. Você é humano, você não é um super ser que tem toda hora estar forte diante de todas as coisas, não. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, inclusive para chorar, inclusive para lamentar. Tem outro texto que diz, olha, chorai com os que choram. Esse é o tempo de chorar. Aliás, é bom que faça isso, porque a ciência já descobriu, quem não chora na hora de chorar, tem problema depois, que quer engolir o choro, quer mostrar que está, e chega uma hora que o negócio estoura, aí dá uma depressão, né? Dá um síndrome do pânico, começa a dar um monte de problema, dá um infarto. Não, você tem que chorar, tem que lamentar. Chegou o momento de chorar, chora. Aleluia! E Neemias se põe a chorar. Mas eu vou pegar aqui essa cadeira, pastor, só para me ajudar. Esse é o primeiro momento. Primeiro momento, Neemias lamenta, Neemias chora e Neemias se assenta. O detalhe é que Neemias não fica só nisso. E aí eu quero que você comece a entender o que Deus está falando para nós hoje. Neemias não fica no assentado, no lamentando e no chorando. Chega uma hora que ele vai para uma outra fase, vai para um outro tempo. Então você já está entendendo que não tem problema lamentar, chorar e tudo mais. Isso é normal, Deus sabe das nossas dúvidas, das nossas angústias. Aliás, Ele usa todas elas para nos aperfeiçoar, para nos melhorar. Ok. E agora Neemias vai para um outro tempo. Vamos ver qual é o outro tempo? No verso de número 4 está escrito que ele sucedeu que ouviu essas palavras, sentou, chorou e lamentou por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus. Agora, ó aqui, vou pegar isso aqui agora, pastor. Agora ele vai jejuar e orar. Meu Deus! Então é bom a gente entender que se a gente continuar só nesse primeiro estágio aqui, a gente vai ter dificuldade para vir para isso. Olha aí. E se você vier para o estágio do jejum, da oração, é para você deixar o lamento, o choro, a angústia no outro. Deus quer que você venha para esse aqui com uma outra postura, porque já é um ciclo que se encerrou aqui. Agora você enxugou os olhos, agora você tirou a roupa de cinza, né? Mudou o rosto, e agora vou para a batalha. É o tempo de orar, é o tempo de jejuar. Volto a repetir, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Chega uma hora que encerra esse tempo também. Ô pastor, mas é para parar de orar e jejuar? Para situações na nossa vida, tem hora que tem que parar de orar e jejuar sim. Porque se você ficar só aqui, ó, você vai cansar. Quando você vai cansar, o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó, vai voltar para isso de novo. Eu orei, jejuei, Deus me deu resposta, Deus não agiu, fiz a campanha, o pastor falou para orar de manhã, de madrugada, de noite, orei, jejuei, não aconteceu nada. Você vai voltar para cá, lamentar, chorar, se assentar de novo. Mas Deus tem um projeto, Ele quer que, ó, você siga adiante. E qual que é, pastor, então, o próximo passo? Qual é a próxima cadeira? Qual é o próximo estágio? Muito bem, Neemias agora, depois de chorar, lamentar, se assentar, ele vai agora orar e jejuar, porque a oração e o jejum, aquilo que a gente coloca diante de Deus, está suposto que a gente fez isso acreditando que Deus vai fazer alguma coisa. Senão você nem pede para Deus, fica em casa, fica lá chorando e lamentando só. Mas já que você decidiu orar, está suposto que Deus vai fazer alguma coisa. E eu devo te avisar você que eu não conheço um milagre, um sobrenatural de Deus na Bíblia que foi feito antes de que quem precisasse do milagre fizesse alguma coisa. Não existe. Você procura aí, você me mostra se você encontra um. O milagre que Deus fez sem que antes alguém tivesse feito alguma coisa. Então Deus não age, Deus reage. O que eu disse no começo? As bênçãos já estão liberadas. Toda a provisão para mim, para a sua vida já existe.
Na dimensão de Deus, que é dono do tempo, Ele está lá na frente, Ele está no passado, Ele está hoje aqui, já está tudo pronto. O que a gente precisa entender é só o lugar que eu devo estar. Bom, chorei, lamentei, ok, acabou. Agora eu vou orar e jejuar, vou buscar Deus. Pastor, me ajuda, leva para o lugar de oração, pastor. Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai falar com Deus, que Ele é que vai te recompensar. E agora? Agora tem um outro estágio. Qual é o próximo estágio, pastor? O próximo estágio é justamente aonde é o lugar que nós temos a maior dificuldade. Abra sua Bíblia no mesmo Neemias, capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, esse é o 11. Capítulo 2, versículo 11. Isso, versículo 11. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. Pastor, o que significa isso? E cheguei a Jerusalém. Lembra do começo, quando ele recebeu a notícia aqui, ó? Qual foi a notícia, Neemias? Os nossos irmãos, o nosso povo, a nossa terra está em desprezo e miséria, a cidade destruída, tudo queimado, sem autoridade, sem cidadania, sem esperança, desonrado, envergonhado. O que a gente vai fazer da vida, Neemias? Isso entristece ele. Neemias ora, Neemias lamenta, chora, Neemias ora e jejua, e agora Neemias vai lá aonde está acontecendo o problema. Agora chegou a hora da ação, de fazer alguma coisa. Não adianta você ouvir o problema, participar do problema e não fazer nada a respeito. Chegou a hora de fazer alguma coisa, e é aqui que está o problema, porque no momento de fazer alguma coisa, se a gente não tiver a direção de Deus para o que deve ser feito, meu amigo, a notícia pode ficar pior ainda. Mas olha só, Deus te trouxe aqui para quê? Para te dar direção. Tudo é a palavra. Tudo é a palavra. E o que a palavra de Deus vai dizer para nós? Bom, Neemias já foi para Jerusalém. Neemias foi para onde o problema está acontecendo. Neemias foi lá para o lugar onde estão acontecendo os conflitos. Neemias está lá no lugar onde a casa está caindo, onde a vergonha está, onde a destruição está. E aí Neemias chega. O texto não mostra para nós o que Neemias fala. Mas quando Neemias chega lá, e nesses 3 dias, sabe o que acontece? Ele consegue, alguma coisa ele faz, alguma coisa ele fala. Mas isso é de Neemias, é a história dele. Isso é mais de 2.000 anos, milhares de anos atrás. Hoje é você, a sua história. É o que você vai fazer. É o terceiro estágio aqui, ó. Neemias fala alguma coisa e ele consegue convencer o povo que está triste, desanimado, em miséria, em desprezo. Ele consegue com as suas palavras, com as suas atitudes, convencer alguém que está caído a se levantar e agora começar a trabalhar para reconstruir. Não era essa situação? Os muros estão destruídos, as portas foram queimadas há pouco. Então o que precisa fazer? Precisa refazer, precisa começar a construir de novo. É que muitas vezes a gente considera as coisas assim: já que a casa caiu, quer saber? Joga para o alto, deixa para lá, vou para outro lugar, vou para outra família, vou para outro marido, para outra esposa, vou para outro trabalho, para outra igreja, para outro país, e aí vai. E nunca você constrói nada, nunca você vê nada edificado. Mas Neemias chega e ele conversa com o povo. Eu imagino que a fala dele deve ser o seguinte: eu vim aqui para fazer uma obra com vocês. Tem um propósito aqui que está queimando meu coração, e eu vim aqui, sabe para quê? Não foi para dar ordem, não, vim para carregar pedra com vocês. Eu vim aqui para carregar madeira com vocês. Eu vim aqui para começar algo que vai ter um começo, um meio e um fim, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus espera esse tipo de ação, porque depois de lamentar, porque lamentar, todo mundo lamenta, chora, todo mundo chora, é normal. Depois de orar e jejuar, crente é top para orar, para jejuar e lamentar, mas agora você tem que ir para o campo da ação. Então esse terceiro ambiente é o ambiente da ação, e nesse ambiente, já vai entrando aqui o da oração, nesse ambiente é necessário fé. Aí eu quero que você fale para alguém, a palavra central hoje, se fôssemos dar o nome à mensagem hoje, é fé.
Então vira para alguém que está perto de você e liga para ele: ó, meu querido, fé. A palavra de hoje é sobre fé. Algo que você já ouviu falar inúmeras vezes, mas a prova é o Senhor, é Ele, não somos nós. Você percebe que a fé ela vai entrando aqui, ó, devagar, porque para chorar, para lamentar, não precisa fé, precisa? Não. Chegou o problema, você já desaba, já lamenta, já quer desistir, já quer voltar atrás. Agora, para orar, já tem que orar com fé, porque se você não orar com fé, é semelhante à onda que vai e volta. Para agir, então, é uma fé mais robusta. Por quê? Porque você está crendo que Deus vai fazer alguma coisa. Neemias não tem como. Neemias sozinho, um só. Neemias não é engenheiro, não é arquiteto, não é rei, não é general, é um copeirinho do rei, é um garçom do rei numa terra estranha. Só isso. Mas o que está acontecendo aqui? Está tendo uma revelação de fé. Alguém decidiu dar um passo de fé. Alguém decidiu acreditar no Deus dos exércitos. Porque na sua oração, ele diz assim: olha Deus, ah Senhor, lá no capítulo 1 que lemos, não precisa ler, eu vou ler para você. Ah Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. O que Neemias está falando aqui na sua oração? Sabe o que Neemias está dizendo aqui? O Deus dos céus, Deus grande, Deus que tem uma aliança com o seu povo e que tem uma palavra que já foi liberada, e não tem nada que o Senhor precisa fazer aqui. Quem tem que fazer somos nós. O que o Senhor tem para fazer, o Senhor já fez. É só a gente entrar na posição, é só a gente obedecer que vai acontecer. Na oração ele deixa bem claro isso para Deus: Deus, eu vou lá, porque essa é a nossa parte, essa é a nossa porção. Não vou sentar, Deus, porque não é fácil a gente ouvir o lamento. Olha que tristeza, aconteceu lá em casa, aconteceu no país, aconteceu na igreja. Olha, o Lula ganhou, olha, a inflação aumentou, olha o preço das coisas, olha o desemprego, olha as drogas, os vícios, o álcool, olha. Normal, o mundo inteiro assim. O pastor acabou de falar: ah, pastor Jéssica mora lá nos Estados Unidos. Vai lá ver, a mesma coisa, as tranqueiras que tem aqui, tem tudo lá do mesmo jeito. A gente conhece pela televisão, que é tudo lindo, maravilhoso. Agora vai ver a realidade do dia a dia lá. Você entra na casa de um pobre, lá nos Estados Unidos tem pobre também, de um pobre, que se você não leva uma cesta básica, não come. Mas você entra na casa de um milionário e você se perde dentro da casa dele, e a mesma coisa, está querendo se matar, o filho de 12 anos em depressão, também querendo se matar, o esposo com câncer, e o dinheiro todinho dele não resolve nada. Meu Deus! Então lamentar aqui, ó, é fácil. Agora, já que você para o campo da oração, você já tem que entender quem é Deus. Olha aí. Que oração é para eu fazer? Como é para eu pedir ao Senhor? Entenda que você pode pedir tudo a Deus, porém você sempre encerra a sua oração: contudo, Deus, seja feita a sua vontade. Agora você está pronto para dar o passo da fé. É a ação da fé. Deus, agora eu vou. Agora eu vou para a batalha. Agora eu vou para a guerra. Agora eu vou pôr a mão na massa. E o que tem que fazer? É carregar pedra para construir muro? Vou carregar. É cortar madeira para construir portais? Eu vou fazer então. E de alguma forma, Neemias chega com esse espírito lá e ele contagia todo mundo. Ele consegue levar todo mundo, sabe, na sua ideia. Consegue trazer todo mundo para a mesma realidade. E daqui a pouco está um, está outro, está todo mundo pegando mão na ferramenta, todo mundo se abaixando para pegar pedra, todo mundo se abaixando para pegar madeira, cortando madeira, fazendo, sei lá se era cimento, se era concreto, sei lá o que era. Mas o fato é que de repente alguém começa a ver, ó, os muros sendo edificados, a coisa sendo feita. Vamos ver de novo? Abre lá em Neemias mais uma vez. Aqui ó, capítulo de número 4, o primeiro versículo, Neemias 4, primeiro versículo, já está aqui ó, já está na terceira cadeira, já está com a mão parada, mão na massa, já está agindo pela fé, porque ele não está vendo o muro edificado, não está vendo porta construída, está vendo só o povo em miséria e desprezo, mas Neemias vai pela fé e começa a fazer alguma coisa. Capítulo 4, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus e falou na presença dos seus irmãos
e do exército de Samaria e disse: que faremos, aliás, que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão os montões do pó as pedras que foram queimadas? Então, meu querido, ó, nesse estágio aqui, ó, nesse momento aqui, ó, que você veio para o campo da ação, da realização, nesse momento aqui, entenda você o seguinte, que é justamente agora que você vai encontrar oposição. É aqui que o negócio pega. Por isso que a fé é necessária aqui. Porque, fala a verdade, lamentar e chorar é fácil. Orar e jejuar é a coisa mais normal para crente. Tem que orar e jejuar mesmo, né? Agora, na hora da ação, vai ter muita coisa que vai aparecer para você desistir. Até quem nunca se ajuntou, se junta para fazer alguém desistir. Olha aí. Se junta a Neemias, se junta a Sanbalate, se junta aos árabes, se junta a Gesem, se junta a Tobias. É do norte, do sul, do leste, do oeste, dos quatro cantos se juntaram para parar aquela obra. Os inimigos perceberam. Enquanto o povo estava lá em desprezo e miséria, ninguém percebeu nada. Deixa eles morrerem, ó. Deixa a língua. Quando alguém, o copeiro do rei, se disponibilizou, e não é que todo mundo se juntou para parar aquela obra. Então você tem que entender que quando você começar alguma coisa, e Deus te der essa direção, você tem que ir até o fim. Quando você estiver edificando alguma coisa, não é para você parar. Ah, porque esses dias me disseram: pastor lá da filial, da nossa filial, se levantou e está querendo barrar o meu ministério. Eu falei: como que é? Não quer deixar eu fazer isso aqui, está querendo barrar o meu ministério. Eu falei: meu querido, quem dá o ministério é Deus. Quem é a igreja, quem é o pastor, quem pode barrar o seu ministério? Você está sendo provado lá na sua igreja, e você falando isso, você acabou de ser reprovado. Porque você devia estar lá se sujeitando, se submetendo, entendendo que tem muita coisa acontecendo e você só é parte do contexto. Você é servo, você tem que acrescentar e não dividir. Tudo isso acontece aqui no campo da ação. Se a gente não entender esses princípios que Deus já estabeleceu, a gente vai ter dificuldade para avançar. Sabe por quê? A gente quer chegar aqui, ó. Como que chama essa cadeira aqui, pastor? Lugar de vitória. É aqui que a gente quer chegar. A gente não ora, não clama: oh meu Deus, chegou o problema. Você quer o que? A solução. A gente quer fazer isso aqui, ó. Já dá tudo e chegar lá do outro lado. A gente quer a vitória, não é? A gente não pede doido para acordar um dia, o telefone tocar, a conta foi paga, a porta se abriu, o filho largou as drogas, o esposo parou de beber, enfim, tudo resolvido, não é assim? Mas aqui, ó, tem um processo, tem uns estágios, e se a gente não amadurecer, não entender essas coisas, não acontece. Se a gente não aprender como Neemias, sair do seu lugar, e lá junto com o povo, ter uma boa palavra para com aquele povo, começar a carregar pedra. Entenda você que pedra, olha bem como a palavra diz, eram os muros e eram as portas. Os muros eram de pedra, as portas eram de madeira. Onde é que a gente encontra esse contexto? Pedra e madeira. No altar. O altar era feito de pedras. Em cima das pedras, lenha, madeira. Lembra de Abraão quando vai lá fazer o altar? Abraão pega o que para fazer o altar? Tem que juntar pedra. Agora vamos parar aqui só um pouquinho na pedra. Alguém já pegou pedra? Pedra desse tamanho aqui, não precisa ser grande não. Desse tamanho aqui, ó. Tamanho da minha mão aqui. Alguém já pegou? Paralelepípedo, pronto. Aquele quadradinho assim. Alguém já pegou um paralelepípedo? Já pegou? É leve aquele negócio ali? Eita, rapaz, ali é peso, hein? Já pegou 2 paralelepípedos? 3, passar o dia pegando, passar 2, 3, 4 dias pegando, 50 dias, 52 dias carregando o paralelepípedo, foi mais ou menos isso aí que o povo tem que fazer. O que significa isso, pastor? Significa que o altar, para começar o altar, é com o lugar que a gente vai fazer mais força. Aonde estão as pedras? Aonde estão as pedras? As pedras estão nas prateleiras, estão em cima da... Não, pedra é sempre no... O que precisa fazer para alcançar o chão? Ó. Meu Deus. Precisa abaixar. Olha aí. Precisa se humilhar. O altar começa aqui, ó, nesse momento de humilhação diante de Deus. E aí você pega a pedra e vai ter que fazer
força. Vamos dar um nome a algumas pedras aqui. A pedra do quebrantamento. Vamos buscar a pedrinha da humilhação, a pedra da renúncia, a pedra de quando alguém falar uma coisa para nós, a gente se calar, ficar em silêncio, a pedra do perdão, mesmo que a gente está errado, está certo, não interessa. Deus, entenda numa briga que Deus nunca quer saber quem está certo e errado, porque a nossa justiça é trapo de imundícia que cheira mal diante de Deus. Não, Deus, mas foi ele que fez aquilo e eu estou certo. Até o juiz lá no fórum falou que eu estou. Deus não quer saber disso, meu filho. Deus quer saber se você está disposto a ter comunhão com alguém. Deus. Pois bem, a pedra da humildade, a pedra de dar o braço a torcer, a pedra de falar bem de quem fala mal de você, que Jesus ensinou, a pedra de dar outra face. Não é tão difícil fazer esse negócio? Pois é, para edificar o altar é assim. Agora, entenda você, quanto mais pedra você colocar aqui, maior vai ser esse altar, maior vai ser o espaço para agora colocar lenha e mais fogo vai ter. Você escolhe. Se você quiser colocar uma pedrinha e 2 galinhos em cima, beleza. Aí é você que escolhe. Agora, quem mais se humilha, o texto diz que ele mais exalta. Aí você escolhe. Pois bem. Agora chegou a parte mais suave, que agora é a lenha. A lenha já está, é um material mais leve, ela geralmente está solta, quebrada em algum lugar, perto de alguma árvore. Então essa agora é a adoração, porque em cima das pedras agora vai a adoração. Você só vai no teu quarto, adora, vem na igreja, levanta as suas mãos, vem na oração de manhã. Essa parte é mais fácil. E agora está pronto, e a hora que Deus quiser, aí ele vem, responde e derrama fogo do céu. Então, estava acontecendo um processo. Por isso que não adianta, eu sei que você quer, eu também quero, eu também, sair daqui, e dar um pulo aqui, já cair, na cadeira da vitória. Eu quero, eu sei que você quer também. A humanidade quer, mas entenda você foi chamado para viver numa direção, na direção da palavra de Deus. E existe um processo, existe um contexto. A gente nunca, nos caminhos de Deus, nunca vai chegar ali se não tiver esse começo aqui. É verdade mesmo, pastor? É verdade? É só olhar para Jesus. Qual foi a maior vitória de Jesus? Foi quando ressuscitou ao 3º dia, Mas não teve que passar por todo o processo? Chorava amargamente lá, lágrimas de sangue. Depois ser julgado injustamente. Cordeiro mudo, ser levado como cordeiro mudo ao matador. Envergonhado, cuspido, traído, um monte de coisa. Mas ele veio para cá, campo da ação. Ele se entregou. Ele decidiu ir. Ele estava debaixo de um propósito, ele estava debaixo de uma direção. E quando o negócio apertou, ele falou: não vou voltar aqui para lamentar, que estava melhor lamentando lá, vou voltar para o Getsemane. Ficar lamentando ali e seja feita a vontade. Não, agora eu vou até o fim. Qual é o fim? É a cruz. E quando Satanás pensou que tinha vencido, acabado com tudo, eis que acontece ao 3º dia. É isso que ressuscitou. Mas você percebe que tem um tempo, porque esse tempo, esse espaço, esse processo é um tempo de geração de fé. Deus precisa gerar fé na sua igreja. Ninguém vai entrar no céu sem fé. Aquele que crê e for batizado, começa já com fé, começa com crer. Aquele que crê e for batizado será salvo. É necessário todo mundo que se aproxima de Deus que tenha fé. E é por isso que está ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Meu Deus! Pois bem. Agora Neemias já juntou o povo, já colocaram a mão na massa, já estão fazendo os muros, já está edificando, já está cortando madeira, e aí junta um monte de inimigo ao redor. Puxa Deus, às vezes a gente pensa assim, quando a gente começa um projeto, começa a obedecer a voz de Deus, você pensa assim: puxa, Deus sabe que eu estou obedecendo, eu estou pagando o preço aqui, é agora que Ele vai abençoar. E aí, só que não. Aí que o negócio piora mesmo, aí que o negócio aperta mesmo. Você tem que entender que quando aperta, é uma evidência de que Deus te deu uma direção e você está nela. Se o negócio apertou, entenda que você está na direção. Você está no caminho mesmo, é isso aí mesmo. Não se preocupa não. Meu Deus. Porque agora é a evidência, é a prova, é o sinal de que o negócio vai dar certo. Porque esse é o caminho. Neemias está fazendo a obra, alguém pode pensar: não, Neemias está fazendo a obra, Deus vai abençoar ele.
Ó, Neemias começou a fazer a obra. Eu não vi agora um profeta, eu não vi até agora uma profecia, eu não vi um sacerdote, eu não vi anjo descer do céu. Anjo desceu para ajudar Gideão, anjo descia para falar com Abraão, anjo descia para visitar Jacó. Com Neemias, coitado, eu não estou vendo um anjo, não estou vendo exército de anjos cercando ao redor, igual cercou para Eliseu, não estou vendo nada. Era para Neemias chegar e falar: olha, acho que Deus não está esse negócio não, deixa esse povo para lá, porque agora, ó, tem Sambalate, tem Tobias, tem os árabes, tem Gesem, a casa caiu, vou embora, vou lá servir o rei, que pelo menos lá eu estava numa vida boa, eu vou fazer minhas orações e seja feita a vontade de Deus. Não, meu amigo, quem pôs a mão no arado não pode voltar atrás. Deus espera. Quem é o povo de Deus é reconhecido por um povo aguerrido, um povo corajoso, que não arreda o pé, que vai para cima, que não volta atrás. Não, escorrega, não, que se mantém firme e forte na posição. O negócio apertou, não apertou? Neemias chama o povo, porque o que acontece? Olha de novo o capítulo 4, o negócio foi estreito lá, ficou difícil. Eles procuram Neemias, fala: Neemias, ó, obrigado Neemias, você ter vindo, você tentou, você fez um esforço aí ajudar a gente reconhece que eu estou, obrigado, mas Deus te abençoe, Neemias, vai para casa, a gente se vira aqui, tá bom? Já está em desprezo mesmo, pior pode ficar, deixa quieto, Neemias. Neemias diz assim para eles: olha, Deus colocou uma coisa no meu coração, estou fazendo uma obra e não posso parar. Você está entendendo? Aí eles dizem: mas Neemias, a gente não está aguentando mais, o pó subiu, os inimigos cercaram, a gente não dá conta disso. Neemias capítulo 4, versículo 14, Neemias responde assim, capítulo 4, esse é o 2, capítulo 4, isso, e aí vai lá no 14, Neemias responde assim, ó: e olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande, terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelejem pelas vossas mulheres e pelejem pelas vossas casas, pelas vossas famílias. Você está entendendo o que Deus está falando para você nesta noite? Está entendendo? Ah, pastor, a casa caiu, não dá mais. Não tem a ver só com você, não. Não seja individualista, não seja egoísta. A sua vitória vai abençoar muita gente. A sua vitória vai abençoar a tua geração e pós-geração tua. Vai abençoar você, a tua casa, a tua descendência. Quando o povo pensa em parar, qual é a palavra de Neemias? E sabe por que Neemias teve essa palavra? Ele estava aqui, ó. Neemias está aqui ainda, não chegou na vitória ainda não. Está tudo acontecendo. Neemias estava agora aqui, ó. Neemias estava o seguinte, no campo da fé. Vou chamar aqui da cadeira da fé. Tudo isso que Neemias está fazendo é pela fé. Neemias diz para eles: e quem está cheio de fé é assim, ó, não, você não vai parar a obra não. Não vai desistir não, você não vai voltar atrás não. Agora você vai lutar por você, pelos teus filhos, pelas tuas mulheres, pela tua família, pela tua casa. Você vai colocar dentro de todo o contexto aí a tua história toda. É mesmo, Neemias? É. Sabe o que acontece? Essa graça, essa fé que tinha no coração de Neemias contagia tanto o coração desse povo que eles voltam de novo para carregar pedra, para construir os muros. E olha só, agora numa mão a ferramenta para construir muro e na outra mão a espada para, se precisar lutar, está pronta a lutar. Então sabe o que a gente precisa muitas vezes? Só de uma palavra, de uma direção. Porque o que mudou de situação? Não mudou nada. Mas uma palavra que alguém cheio de fé, que ó, cheio de fé liberou. Você está vendo como você precisa ser cheio de fé para a tua casa, para liberar a palavra lá dentro da tua casa, lá dentro do teu trabalho, até para quem te perturba lá, tira a tua paz. Uma palavra boa aqui para dentro da tua igreja, do teu ministério, onde Deus te colocou. Como é importante você ter uma boa palavra. Eu sei que se a gente assistir jornal, ainda mais no nosso país, é um negócio, eu acho que não existe país do mundo que libera por dia tanta palavra de maldição como o Brasil.
Deus já me deu a oportunidade de viajar a muitos países, mas igual o Brasil, para ter palavra ruim, eu nunca vi igual. E parece que o diabo não brinca. Como que você... A gente já se acostumou, irmãos. Quando a gente sai um pouco, que a gente percebe a malignidade. Como que pode ser eu ligar a televisão no horário nobre? O que é horário nobre? É horário onde a maioria das pessoas estão ali paradinhas. Então você chega de um dia cansativo, de trabalho, levantou cedo, pagou o preço trabalhando. Quando você senta para descansar atualmente, está alguém falando, não, porque o político roubou tantos de ontem, mandou para outro. Não, porque mataram tantos, não sei o que lá, e tantos fugindo da cadeia. Não, porque foi 1000 toneladas de cocaína de não sei o que lá. Não, porque é só isso. Não tem uma no meio de tudo aqui para falar. Gente, uma família foi restaurada. Não tem uma para falar. Olha, não, gente, em tal lugar, não sei quem, o empresário beneficiou a cidade. Não tem. Olha, o político fez um negócio que ajudou as crianças. Não tem. E às vezes a gente, muitas vezes vai lá, inclina os nossos ouvidos e aquela palavra fica entrando na nossa alma. A gente nem se dá conta, mas vai entrando. Como é que Jesus te convenceu? Através da palavra. Como é que o diabo convence os seus? Convenceu Eva através da palavra. O alfabeto hebraico, se você estudar cada letra do alfabeto hebraico, em cada letra dele você vai encontrar uma representação de vida. E aí na junção é a palavra que entra na alma. Esse é o entendimento do judeu com relação à palavra. Por isso que quando ele entra na casa dele, por causa da palavra, ele até acostumou lá a passar a mão nas portas e falar o quê? Uma palavra. Quando ele vai citar o nome de Deus, ele tira a sua cobertura e pede permissão a Deus para falar o nome de Adonai. Porque ele entendeu o poder da palavra, que é dita, que é expressada. E muitas vezes a gente deixa tanta malignidade entrar na nossa vida, sendo que a palavra de Deus está aqui para te abençoar. Por isso que Neemias, um copeiro, libera uma palavra no meio de um povo que está desprezado, que está em miséria. Como você vai motivar um povo desse? É a palavra de fé. Neemias chega tomado com essa palavra de fé e consegue colocar tudo isso no coração desse povo. E agora eles voltam para os muros. Além de estar construindo o muro, na outra mão está com a espada aqui, ó. Está ligado, se sai para a guerra, nós vamos para a guerra, Neemias. Por quê? Alguém decidiu aqui, ó. Alguém decidiu vir para esse estágio. É o campo da ação, é o campo da fé, é o campo que você não volta atrás, é o campo de que quem olha para você sabe que você está de pé, porque existe um Deus que você acredita e confia, por isso você avança. E agora, pastor? Agora eu quero finalizar com a parte boa, porque eu sei que a gente quer chegar aqui. Vou até pôr para cá isso aqui, ó. Pronto? Eu sei que aqui, o lugar bom que você quer é aquele ali, e o que eu quero também é lugar de bênção, é aquele ali. Olha aí. Abra aí, agora no capítulo de número 7. Capítulo de número 6. Capítulo de número 6. Do verso 14 em diante diz assim, ó. Olha só o final da história. Neemias está falando e ele diz assim: lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Peraí, tem mais. E sucedeu, versículo seguinte: e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, presta atenção, e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muitos em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Meu Deus, glória a Deus. O que Deus está querendo dizer aqui? Como que termina essa história? Neemias não volta atrás. Quando os inimigos cercam, Neemias fala para o povo: não, vocês vão lutar pela família, pelas mulheres, pelos vossos filhos. Quando o negócio aperta, Neemias fala: olha, não,
nós estamos fazendo uma obra e não vou parar. Deus injetou, colocou algo no meu coração e eu não desisto. Tudo isso é aqui, ó, no campo da fé. Não chegou na vitória ainda, mas o texto vai dizer agora para nós que em 52 dias, eu acredito que Neemias não esperava isso. Eu acredito que aquele povo não esperava que em tão pouco tempo a história podia mudar. Quem estava em desprezo e miséria, em desonra, em vergonha, sem esperança, sem expectativa, sem planos para o futuro, sem sonhos, sem projeto, vai voltar a sonhar agora. Lembra que eu disse no começo? As muralhas do lado de dentro eram o quê? Eram onde eles construíam as suas casas. E não tem muro, não tem casa, não tem cidadania. Não tem cidadania, não tem onde morar, não tem respeito, tem autoridade, não tem direito, tem deveres, não tem nada, tá, Léo? Miséria e desprezo. Mas agora o texto diz que em 52 dias os muros foram edificados, foram construídos. Então comece a imaginar aqui, pastor Jefferson, alguém já está olhando um pedacinho do muro. Meu Deus, aqui vai ser minha casa, aqui eu vou fazer aqui esse cômodo, aqui vou preparar para meus filhos, aqui vai ser da minha esposa, aqui vai ser a geladeira, aqui vai ser o cômodo da dispensa. Alguém já está sonhando. Alguém que não tinha esperança já voltou a esperança. Olha, agora nesse canto eu vou fazer o quintalzinho, vou criar minhas galinhas, aqui vai ser meus patinhos, meus marrecos, meus cabritos, enfim. Alguém já está sonhando, alguém já está voltando a projetar. Já não é mais história de miséria e desprezo como no começo. E o interessante é que no último versículo que lemos, é que Tobias, Sanbalate e todos os que estavam ao redor, para desfazer aquela obra, para não deixar chegar no tempo de vitória, agora eles ouvem e veem que Deus fizera aquela obra. O texto não vai dizer para nós, olha, Neemias e o povo de Israel é que reconheceu que Deus fez. Não, está dizendo que os próprios olhos deles, os inimigos, reconheceram que Deus fizera aquela obra. Agora eu te pergunto, teve anjo nessa obra? Não. Teve labareda de fogo? Não. Teve um redemoinho? Teve um sobrenatural, tipo o Mar Vermelho, um Rio Jordão, se alguma coisa assim, parecida? Tem hora que você não tem que ver nada. Tem hora que você só tem que acreditar, exercitar a fé. A igreja de Cristo foi chamada para viver pela fé. A palavra de hoje, como eu disse, se eu fosse dar o tema, é fé. Deus espera do seu povo o quê? Fé. Fé aonde? Na sua palavra. Porque é justamente agora que a roda começa a girar. Quando Neemias recebe lá no começo a notícia, embora lamenta, embora chora, embora se assente, desanime, tudo isso Deus entende, mas está sendo gerado o quê? Fé. Está sendo gerado fé. Neemias vai orar, vai jejuar e a fé está sendo gerada. Mas agora ele vai para o campo da ação. E a fé agora também está em ação. Neemias está acreditando, a fé está sendo gerada. Os inimigos se levantam, Neemias, a fé está aqui em funcionamento. A fé está em exercício. 52 dias, acabou a fé, não precisa mais. Os muros já estão edificados, as portas estão construídas, pode entrar todo mundo. Os inimigos temeram, foram embora e reconheceram que o Senhor fizera essa obra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É que às vezes a gente acontece isso, ó. Vou tentar dar um exemplo para que você grave bem e entenda. Como é que é o seu nome? Tiago esteve lá, né, Tiago? Que bem, obrigado pela sua presença, Tiago. Tiago, eu coloquei a mão no meu bolso. Coloquei a mão no meu bolso aqui, Tiago. E eu vou falar para você assim, Tiago, você acredita que aqui no meu bolso tem uma chave? Por que você acredita? Porque você não viu essa chave. Por que você acredita? Porque eu falei? Você crê que você acredita que cabe uma chave no bolso, mas no bolso cabe mais um monte de coisa também. O exemplo da chave, eu creio que é a chave para isso, mas tudo isso surgiu por causa da história que eu falei. Eu falei, ó Tiago, você acredita que tem uma chave no meu bolso? É eu que te falei. Essa palavra que eu estou te dando é por causa dela que você vai acreditar ou não. Ou sim ou não. É a palavra, porque agora tem chave, teve chave até agora? Não tem nada. Eu só falei, Tiago, tem uma chave no meu bolso, você acredita sim ou não?
Aí você vai ter que acreditar. Se você começar a fazer assim, bom, deixa eu pensar, calcular, ele passou por tal lugar, talvez ele tenha posto uma chave, ou então, enfim, aí a gente começa a conjecturar. A questão da fé não é essa. A questão é o seguinte, ó, vou pegar agora, ó, Tiago, vou tirar do meu bolso. Tá aqui, agora vou fazer o seguinte, ó. Tiago, vou fazer de novo a pergunta. Você acredita que tem uma chave no meu bolso? Não. Agora você não acredita. Por quê? Porque quando eu fiz assim, eu tirei a possibilidade de você acreditar. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não. Só que a gente quer acreditar em Deus, vem. Ai, Deus me mostra, aí eu vou glorificar. Aquela história do Mar Vermelho. Como que Miriam não vai dançar, bater o tamborim depois que atravessou o Mar Vermelho? Eu quero ver Miriam bater o tamborim e celebrar antes. Olha aí. Isso tem a ver com fé. Por isso que da primeira vez o Mar Vermelho se abriu, passou, glória a Deus, aleluia. Agora esse mesmo povo está diante de outro lugar, que chama Rio Jordão. E esse rio precisa se abrir também. O que Deus fez? Josué joga o cajado e o Rio Jordão vai se abrir. Não. Santificai-vos hoje. Porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. O que é isso? São estágios. Deus está amadurecendo o povo. A fé precisa avançar. O que Jesus falou a respeito de fé? Olha, a fé é como um grão de... Por que Jesus não falou que fé é como um grão de areia? Sabe por quê? Porque um grão de areia é algo assim, você põe ele aqui, você volta daqui 1000 anos, ele está ali do mesmo jeito, firme, posicionado. Grão de areia não cresce. Ele usou grão de mostarda porque é algo que deve ser injetado na terra, deve ser cuidado, regado, e vai ter que crescer, vai ter que levar um tempo. Ninguém acredita assim, de uma hora para outra em Deus. As coisas, os mistérios, as revelações de Deus, e nem é bom que seja assim. Os que eu vi que de uma hora para outra viraram, passou pouco tempo, caiu, tem que começar tudo de novo. Basta cada dia o Senhor. Então, todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Olha para qualquer árvore, você vai ver como ela cresce. Todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Secou, rega mais um pouco. Molhou demais, deixa o sol bater, o vento soprar, e mais um pouquinho, vai crescendo. De fé em fé, de degrau em degrau. E assim foi com Neemias. E por isso, o final da história é um final feliz. Deus quer construir uma história de fé com você. Deus quer amadurecer, Deus quer consolidar a sua fé. A fé que te trouxe até hoje aqui, serviu para você vir até aqui. Porém, a fé para onde Deus quer te levar, essa aqui não vai servir mais. Vai ter que injetar outras coisas na terra. Porque Deus, para te levar em outros lugares, vai ser necessária uma outra porção de fé. Neemias, voltando para a fortaleza, onde ele estava, ele não é o mesmo Neemias que saiu de lá. É um Neemias agora com uma fé muito mais robusta, muito mais estabelecida, muito mais posicionada. É outro Neemias agora. O Abraão que sobe o monte para sacrificar o filho, com aquela experiência que tem, não é o mesmo Abraão que desce o monte. O Jacó que entrou no vale e tem uma experiência de fé com o anjo, não é o mesmo Jacó que sai do vale. O José que entrou na cadeia, quando sai de lá, não é o mesmo José. O Elias que entrou na caverna, não é o mesmo que sai de lá. Enfim, o Daniel que entrou na mesma cova, quando sai, não é o mesmo Daniel que sai de lá. Deus não quer dar experiência para você continuar do mesmo jeito. É a fé, a dinâmica da fé que vai te exercitar diante de Deus, para que você cresça, para que você amadureça, para que você desfrute da provisão de Deus, assim como Neemias naquele dia. Amém, queridos? Amém, igreja? Se de alguma forma essa palavra queimou no teu coração, eu queria que você ficasse em pé, que eu quero orar com você. Aleluia, Jesus, Santo Deus.